Olá, alunos. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Estatística e Probabilidade. Essa é uma ação que nós, professores, estamos nos predispondo a realizar para enfrentar esse período que nós estamos isolados socialmente, para enfrentar esse problema que é de todos nós. Então, nós decidimos nos preparar para dar essas aulas para vocês no formato de videoaulas. E aí tivemos o apoio tecnológico da instituição para que a gente se preparasse e tivesse conhecimento necessário para isso. Então é isso que vai acontecer, nós vamos dar continuidade ao nosso curso, esperando não ter prejuízos para vocês, essa é a nossa intenção real e vamos fazer o melhor que nós pudermos, né? Lembrando que nós não estamos de férias e a vida continua. Então, vamos lá. Essa é a nossa terceira aula de estatística e probabilidade. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve revisão do que nós conversamos em tempos. E aí vamos tratar rapidamente aqui de raciocínio estatístico e fases do método estatístico. Essas foram as duas primeiras aulas que nós vimos e serve como uma breve introdução para o tema novo que nós vamos trabalhar em seguida. Então vamos lá. Então, conversando sobre o raciocínio estatístico, é importante a gente ter uma noção muito clara, bastante abrangente do que é que a estatística se propõe. O que a estatística promove? Nós vimos que uma definição interessante de estatística diz que ela é um conjunto de métodos. Então, a estatística tem método para tudo, no objetivo de transformar dados em informação. Então tem método para coletar dados, para organizá-los, para resumi-los, para apresentá-los, para analisá-los e assim sucessivamente, até que o dado bruto obtido em campo permita transformar isso em informação útil para a sociedade. Então a estatística é a disciplina que abre as portas para esse entendimento. Então, raciocínio estatístico. Pessoal, a coisa começa assim. Primeiro, nós queremos analisar uma população. População é o conjunto de indivíduos, né? A totalidade dos indivíduos. A questão principal nesse momento é que, em geral, não é possível obter os dados de toda a população. A população é muito grande, em geral é muito grande, e se tornaria custoso obter informação de toda a população. Então, qual é a técnica inicial que nós abordamos? A primeira coisa a fazer é obter uma amostra. E obter a amostra é algo muito complexo. E existem técnicas para isso, né? Então a obtenção de uma amostra ela passa por processos e técnicas de amostragem. Então a amostragem nada mais é do que obter uma parte da população. Aí essa sim é que nós vamos analisar. Então, uma vez que nós tenhamos obtido a amostra, usando uma técnica de amostragem, vários conceitos e cuidados que nós vamos detalhar mais tarde, o objetivo posterior é obter informação da amostra. E aí vem um detalhe interessante. Essas informações da amostra é o que nós chamamos de estatísticas amostrais. Tá? Então essa palavra, esse termo aqui é bem importante. Estatísticas amostrais. Olha a palavra estatística aparecendo aqui. Ó. Então, assim, o nome da disciplina como um todo é estatística. Mas a palavra estatística não significa só a disciplina estatística como um todo, esse conjunto de métodos que nós descrevemos. Além disso, estatística também se refere a tudo que você obtém da amostra. Então, todas as continhas que nós fizermos, e faremos várias, obteremos, por exemplo, média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartílico, todas essas coisas que nós podemos obter para a amostra é o que nós chamamos de estatística amostral. Tá? Então a palavra estatística tem esse sentido, tem duplo sentido. Primeiro é o nome desse conjunto de técnicas que eu citei e também agora a gente descreve como tudo que você obtiver de informação para a amostra. Tá? Bom, então, uma vez obtidas essas informações, o que nós buscamos fazer? Aí nós estamos prontos para pegar essa informação obtida da amostra e generalizá-la para a população. Então esse é o grande objetivo.
no final, as estatísticas amostrais devem ser transformadas em parâmetros populacionais. As técnicas que nos levam a isso é o que nós chamamos de inferência, estatística inferencial. Até essa fase inicial, o que nós estamos fazendo é a amostragem e descrição. Então aqui nós temos uma estatística descritiva, e quando nós damos esse salto da amostra para a população, nós estamos fazendo inferência. Então o que há na realidade é uma generalização da informação. Aí eu chamo a atenção para o detalhe, é que não há generalização sem que haja alguma incerteza relacionada, inerente a esse processo. Então, haverá incerteza. O que nos cabe é utilizar métodos, e aí mais uma vez a palavra métodos aparece em estatística. Nós vamos utilizar métodos para controlar essa incerteza e esses erros que nós cometemos no momento em que fazemos generalização. Então, essa é a ideia básica. É importante que todos tenham esse raciocínio estatístico bem presente, tá? Então, primeiro nós temos uma população muito grande, da qual nós não conseguimos obter todos os dados, né? E aí nós usamos uma técnica de amostragem para obter uma boa amostra, tá? Uma amostra representativa da população. Isso significa que se essa amostra aqui não trouxer a informação contida na informação, ela não é uma amostra boa, ela não é representativa e não serve para a nossa posterior generalização, né? Então, assim, os cuidados com a obtenção dessa amostra para que ela seja representativa são vários, e nós vamos abordar isso em breve. Então, aí chegando a essa fase, supondo que nós já temos uma boa amostra, aí nós tratamos esses dados fazendo as continhas, que são as estatísticas amostrais, e depois nós damos esse salto aqui para aí sim poder falar coisas sobre a população e obter os que nós chamamos de parâmetros populacionais. Então esse é o objetivo. Então quando nós usamos estatística, nós obtemos a amostra, não é para ficar falando da amostra a vida inteira. O que nós queremos fazer é falar sobre a população. Mas na impossibilidade de obter informação completa da população, por ser difícil e custoso, aí nós utilizamos as técnicas de amostragem para obter a amostra e depois falar sobre a população. Então, vamos manter isso em mente, isso é fundamental. Nós já comentamos também a respeito do que nós chamamos de fases do método. Então, rapidamente aqui, só retomando as 6 fases, tá? Primeiro, definir um problema, depois planejar como será realizado o estudo, depois sim, aí você vai para campo obter os dados, né? Então, ir para o campo é uma parte operacional do trabalho, mas não se deve ir para campo sem antes ter definido claramente o problema e planejado como esse problema será abordado, tá? Então, essa aqui é uma fase, se essa aqui é uma fase operacional, essa aqui é uma fase bem intelectual, digamos assim, né? De muito estudo, de muito planejamento, de realmente uma gestão bastante completa do que se pretende fazer. Bom, aí depois sim, aí você vai para campo, obtém dados. Os dados eles vêm na forma de números, né? É a tua planilha repleta de números. De cada objeto analisado, você traz a informação. Aí essa informação coletada, né, vai passar por fases posteriores, né, apuração, apresentação, até que você tenha uma análise completa e possa chegar a conclusões. Então essas são as fases do método, e é interessante notar, passando aqui, né, a definição do problema, o que é? O que nós colocamos aqui dentro dessa caixinha? O que é definir bem o problema? Primeiro, você buscar informação sobre o que já se sabe sobre esse tema que você está abordando. Então, muita leitura, tem muita informação. Hoje em dia, com o computador, internet, diversas fontes de dados, Google Escolar, portal da CAPES, periódicos, então informação disponível a respeito de qualquer tema que você buscar. Eu não tenho dúvida de qualquer tema que possa lhe interessá-lo em termos de pesquisa, você encontrará muita informação a respeito. Então o que se coloca aqui na definição do problema? Primeiro, o que já se sabe sobre o tema, para que você não vá reinventar a roda, fazer parecer que você está trazendo uma novidade, quando na verdade aquilo já existe, e o que você vai fazer é trazer a visão dos diferentes autores acerca do tema, né? E depois você vai deixar claro para o teu leitor porque que é importante você estudar aquele tema, né? Justificando o teu trabalho e dando importância para ele.
para que o leitor se interesse pelo teu trabalho. Bom, depois que você tem isso bem claro, você domina o tema acerca do qual o teu tema está assentado, né? Aí você entra numa fase de planejamento. Como é que eu vou fazer o meu estudo? Aí tem muitas decisões a serem tomadas, tá? Então, antes de você ir para campo, né, todo um planejamento de como é que você vai abordar esse problema. Algumas das coisas importantes é definir qual é a sua variável de estudo e qual é a população que você pretende abranger. Se você vai fazer censo ou amostragem, né, novamente a amostragem aqui, como é que eu vou obter a minha amostra? Censo é se você decidir que não vai fazer uma amostra, você vai conseguir obter informação de toda a população. Em geral, nós não fazemos isso, tá? Nós fazemos mesmo a amostragem. Só que para fazer uma amostragem correta, nós precisamos conhecer as diversas técnicas que existem para você escolher uma delas. E, escolhida uma técnica, duas questões se apresentam de imediato. Qual será o tamanho da minha amostra e como é que eu vou selecionar os N elementos da minha amostra, certo? Então, uma vez que eu selecione a técnica, eu tenho duas questões que se seguem. Qual é o tamanho? Qual é o meu N amostral? E em seguida, agora que eu sei qual é o tamanho da minha amostra, como é que eu vou obter esses N elementos para compor a minha amostra? Então essa é a questão que faz parte das decisões nessa fase. Bom, e depois você vai também dizer, nessa fase de planejamento, como é que você vai apresentar os teus dados, né? Quais gráficos, tabelas e os N recursos gráficos que existem para você apresentar. Tá? E também quais são as análises que você pretende fazer, né? Para aqueles que já conhecem um pouco mais adiante aí, por exemplo, quais são os testes de hipóteses? Serão univariados? Serão multivariados? Bom, então isso tem alguns impactos importantes. Mas um momento aqui dessa fase aqui, né, onde você está planejando tudo isso para só depois ir para campo, ó, eu quero deixar claro isso, pessoal. Antes de você ir para campo, você tem que ter respondido a todas essas questões. Não vá para campo sem ter feito ter encontrado essas respostas. Quando a gente vê pessoal aí em pós-graduação fazendo trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, que você vê naquela agonia desesperada, louca, morrendo, em depressão às vezes, porque o orientador está cobrando e você não está cumprindo o prazo, é porque as pessoas não entenderam o que estavam fazendo, ou seja, não conseguiram responder essas questões antes de ir para campo, obter os dados para já saber o que vai fazer com eles, tá? Então é muito importante que você já tenha respondido essas questões no teu planejamento, tem que estar presente. E aí sim, resolvido isso, eu vou para campo feliz da vida, obtenho os meus dados e começo a apurá-los. Essa apuração aqui consiste em fazer o que a gente chama de exploração, né? Eu tenho dados, aí vou começar a explorá-los, brincar com eles, né? Usar umas ferramentas estatísticas de agrupamento, de ordenação e ver o que os dados começam a dizer, né? Verificar medidas de tendência central, dispersão e outras coisas, analisar um histograma, um formato que o teu conjunto de dados pode representar. Existe gráfico para isso, para mostrar qual é a forma que os teus dados têm, tá? Isso são várias decisões importantes. Então isso aqui tá, então planejei, ou seja, respondi essas questões, fui para campo pronto, preparado, obtive os meus dados e agora estou começando a brincar com eles, né? Explorá-los, né? Essa é a fase de apuração. Depois que eu fiz toda uma apuração e já me aprofundei nela, já fiz essas análises e já obtive os meus gráficos e etc. Agora eu estou pronto para poder fazer a apresentação dos meus dados e para da observação dos dados chegar às minhas interpretações, né? Ou seja, chegar a conclusões, né? Então, se essa etapa inicial aqui deixa para você uma pergunta, nessa etapa final você já deve estar respondendo essa pergunta, né? Aqui eu elaborei uma pergunta que eu pretendo responder utilizando um conjunto de métodos e tal. E aí agora eu estou chegando à minha resposta. Então o trabalho acadêmico, na verdade, é uma pergunta bem colocada, claramente definida, e uma resposta embasada no método científico, né? Então essa aqui é a sequência do método, e um trabalho acadêmico ele tem encaixado aqui em cada uma dessas fases essas partes, né? Então para quem já observou como é que é a estrutura de um artigo,
ou de um TCC, ou de uma tese, sabe que ele segue bem essas etapas. Claro, existem outros elementos, mas esses são os mais importantes. A introdução, que nada mais é do que a definição do problema, os materiais e métodos, que são esse planejamento, a sua coleta, como ela foi realizada, né, tudo isso, todos os materiais usados e os procedimentos para que esses dados fossem obtidos e posteriormente analisados. Aí depois de tudo analisado, eu estou pronto para poder apresentar os meus resultados, né, e discuti-los, ou seja, dizer quais foram as minhas interpretações dos dados obtidos, né, e aí eu estou chegando à minha resposta, e aí o seu trabalho fica muito bonito. Então, assim, essa é a ideia introdutória, tá? E aí, pessoal, meus alunos aí, eu quero dizer para vocês o seguinte: na aula passada, diante disso que foi exposto e agora revisado, nós deixamos uma atividade para vocês fazerem, né? Espero que isso já esteja avançado. Se não, pessoal, corre atrás. Eu pedi a vocês que dentro daquelas aulas conceituais, né, tem conceitos de variável, população, amostra, censo e etc. Lembre-se também da classificação da variável quanto ao tipo, quanto ao nível de mensuração. Então eu tinha deixado para vocês fazerem isso aqui, ó. Primeiro, escolher uma variável, né, e descrevê-la. O que é essa variável? Como é que se mede essa variável? Qual é a unidade dessa variável, né? Então, escolher uma variável qualquer de interesse de vocês, seja da engenharia ou outra coisa qualquer que tenha a ver com o seu dia a dia, com a sua atividade profissional, etc. Depois dizer qual é a importância dessa variável, já sei qual é, já sei como se mede, já sei qual a sua unidade, qual é a importância dela. Depois, como é realizada a sua medição? Então, se você, por exemplo, escolher uma variável tipo resistência do material, resistência do concreto, como é que eu realizo a medição? Eu vou para um laboratório e faço corpos de prova e aí submeto a uma experimentação no equipamento, uma prensa ou o que quer que seja, ou um choque mecânico para verificar o quanto ela resiste, né? Não sei como mas isso vocês vão explicar nessa variável escolhida. E para essa variável classificá-la, tá? Classificar quanto ao tipo. Nós lembramos que quanto ao tipo ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Se for quantitativa pode ser discreta ou contínua, né? E depois a segunda classificação, quanto ao nível de mensuração. Aí nesse caso ela pode ser nominal, ordinal, intervalar ou racional, tá? Aí vocês vão classificar para mim direitinho e nesse trabalho vocês vão citar pelo menos 3 fontes bibliográficas, né? E vocês podem pesquisar aí usando fontes de informação acadêmica, né? O Google Acadêmico, o portal da CAPES ou as bibliografias que nós temos nas bibliotecas virtuais disponibilizadas pela instituição. Ok, então por enquanto é isso, tá? Essa é uma revisão rápida, mas logo logo nós já retomamos a sequência dos conteúdos, sendo que o próximo, né, já serão o que nós chamamos de técnicas de amostragem, tá? Então por enquanto é isso, pessoal, vamos lá, a vida continua e aguardo vocês na próxima oportunidade. Um abraço.